para mais um encontro. Meu nome é Joyce. Antes de iniciarmos esse encontro em geografia, para fechar mais uma temática ambiental, vamos observar que a frequência no Google Classroom mudou. Acesse a atividade número 1, preencha de maneira adequada e consciente, não faça de qualquer jeito, envie e aí sim sua presença foi garantida. Uma vez executado, aí ok, vamos assistir a nossa aula de maneira adequada para assimilarmos mais alguns quesitos ligados ao meio ambiente. Só que agora vamos trazer um pouquinho mais para a realidade local. Vamos trazer alguns dados, alguns itens ligados ao Brasil e mais um item diferenciado que não foi visto na aula anterior. Então, dentro dessa temática, vamos observar o objetivo da aula de hoje, que é revisar alguns conceitos ligados à problemática ambiental urbana e delimitar como é que esses problemas se apresentam no Brasil. Dentro dessa caracterização, voltamos a dizer que os centros urbanos, muitas vezes e na maioria das vezes, dentro do quesito planejamento, é uma exceção à regra, quando você fala de planejamento urbano, principalmente no que diz respeito à formação das cidades, você, logicamente, vai ter problemas que foram se avolumando. E esses problemas, no decorrer da história das cidades brasileiras, aconteceram basicamente nos últimos 30 anos, que é onde nós temos o aumento mais expressivo e violento do crescimento urbano das nossas cidades. Então, enquanto você compara algumas cidades de outros lugares do planeta, você percebe que as nossas são os bebês. Nós percebemos que a idade da fundação é antiga, 300, 350 anos. Mas quando você efetivamente fala de aglomeração humana dentro do ambiente urbano, você percebe que é pós-década de 70, 80, ou chegando a extremos como o estado de Tocantins, que a cidade de Palmas foi fundada em 88. Então, dentro dessa trajetória, nós temos que observar que os problemas tornaram-se volumosos em um curto espaço de tempo. Por isso é importante a análise ambiental da região, do lugar que estamos falando. Dentro dessa categorização, vamos revisar poluição do ar, que então é essa ascensão de gases poluentes. Quando falamos em gases poluentes, não citamos a situação do smog, que é uma terminologia muito usada principalmente em Londres, que é aquela neblina acumulada na superfície, na altura do topo dos prédios. Isso já é cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, as mais visíveis, logicamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Cubatão, mas já temos isso em algumas cidades em Santa Catarina, pela região carbonífera e outras localidades da região metropolitana, inclusive de Curitiba e Curitiba. Nessa situação, devemos observar que a observação dessa poluição deve ser vista e avaliada e estimada pela Organização Mundial da Saúde, elemento que pertence à ONU e que deve fazer, literalmente, uma comparação e um ranking de cidades que estão mais poluídas. Dentro desse ranking, achei interessante citar, é o ranking do ano passado, há uma comparação, logicamente as cidades asiáticas, as megacidades com mais de 11 milhões de habitantes aglomerados, nós estamos na linha de trajetória da pontuação número 74. Pensamos assim, não é muito, mas se pensarmos no contingente de cidades mundiais, a gente percebe que a nossa posição é bem conceituadinha. Então temos que tomar cuidado e fazer medidas para que isso tenda a se reverter a médio e a longo prazo. Dentro dessa temática do ranking, busquei essa imagem. Dentro dessa imagem nós vamos ver aqui dois elementos a serem destacados em azul e vermelho. Azul são cidades com aumento de poluentes, emissão de poluentes, então vejo aqui uma concentração grande, mas vejam que essa concentração de cidades poluindo é maior no Sudeste Asiático e na região do Oriente Médio, e já vemos cidades que estão fazendo o contrário, cidades que estão com queda da emissão de gases poluentes. Aí você vê uma concentração, distribuição, mas percebe já a possibilidade de visualização de algumas cidades locais bem estimadas fazendo essa
mudança. Veja aqui, por exemplo, as cidades japonesas, aqui no caso São Paulo, Curitiba, nós temos também as cidades dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, cidades europeias, aqui nós temos Londres, Barcelona, então já vemos pontualmente que há uma mudança de conceito, gradativa e que temos ainda que muito a melhorar, porque o mais correto é que todas essas identificações estivessem com a medida potencial azul. Aqui, especialmente, puxamos um elemento para mostrar como é que a emissão foi sendo gradualmente alternada na região de Curitiba e também região metropolitana. Então, da região de Curitiba foi pega a região da Santa Casa, que é bem centro, e vimos como é que os gases poluentes vão sendo oscilados em decorrência da evolução do tempo. Então, saímos em 2000 de 41%, chegamos a 2011 com 77%, ainda aumentando, mas tende a manter um equilíbrio e com expectativa de melhoria e diminuição. Isso, logicamente, foi visto em 2013 e feita esta análise pela Universidade Estadual de São Paulo. Para fechar esse bloquinho, vamos fazer um quiz no qual vocês devem marcar a alternativa correta. Não representa, desculpe, a alternativa incorreta. Vamos ler a questão. A poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em uma população. Irritação nas mucosas, casos de câncer são apenas alguns dos problemas causados por esse tipo de poluição, que deve ser rapidamente combatido. Analisa a alternativa, houve erro, a seguir e marque aquela que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Letra A, monitorar áreas que correm risco de incêndio. B, diminuir o uso de veículos automotores. C, promover o reflorestamento. D, reduzir o transporte coletivo. Então, marquem aquela que não representa uma melhoria para essa emissão de poluentes. Voltamos já já. Então vamos ver se vocês marcaram adequadamente a alternativa. Letra D. O que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica? Reduzir o transporte coletivo. Então, assim, dentro do cenário de diminuição de poluição atmosférica, reduzir o transporte coletivo não efetivamente diminui a poluição atmosférica, porque você pode usar no transporte coletivo mecanismos de outras formas de energia não poluentes. Então, o transporte coletivo deve ser visto como uma saída, só que uma saída inteligente
quando o veículo a ser usado seja um veículo com fonte energética limpa. Aí tranquilo. Agora, simplesmente falar reduzir não resolve mesmo. Dentro da situação a ser continuada, a poluição das águas, então, é relacionada diretamente no quesito de derramamento do lixo ou de esgoto, fazendo com que haja uma falta de possibilidade muitas vezes de limpeza, e isso poderia ser muito mais barato se houvesse uma conscientização das pessoas no sentido de não jogar poluentes e cuidar do rio como se fosse literalmente algo pertencente ao seu meio. Novamente é uma coisa que eu falei em aulas anteriores, devemos encarar o planeta Terra como nossa casa. Como cuidamos da nossa casa, temos que cuidar do planeta. Então a água, o rio, deve ser encarado da mesma maneira. Aí, para ficar mais específico, falando em Brasil, peguei essa imagem aqui do Tietê. O nosso Tietê tão falado, representado no mundo todo como sendo um rio sujo. Se nós pegarmos toda a trajetória do rio de uma maneira esquemática e até caricata, a gente observa que o rio, até chegar em meados da parte urbana, é um rio limpo. É um rio muito limpo, com uma grande quantidade de peixes, grande quantidade de flora, fauna, absolutamente normal. Isso acontece por cerca de quase 1000 quilômetros de extensão. Aqui, já quando você pega a parte que começa a ser urbana, começa a ter mais dejetos. E à medida que eu vou tendo mais dejetos, olha o que vai acontecendo. Já o próprio desenho já identifica literalmente a diminuição de espécies animais, chegando a quase não ter nenhum. Isso vai acontecer e vai fazer com que a gente tenha esse espectro de assimilação de que falamos que o rio Tietê é um rio poluído. Na verdade, ele é poluído dentro do ambiente urbano. Se nós pegarmos antes, ele é totalmente limpo. E depois do ambiente urbano, ele ainda continua, porque ele faz uma coisa chamada hidrovia. Nós temos uma hidrovia chamada Tietê-Paraná, que vai se acentuar quando o Tietê vai se unir com outros rios para desembocar no Paranazão. E lá você já percebe que essa poluição foi diluída pelo volume das águas. Então não é tão perceptiva. Ou seja, o Tietê poluído efetivamente, visualmente, é na região urbana. Na continuação, logicamente, outros índices para que você complemente isso. Nos 5.570 municípios, fazendo uma avaliação, nós teríamos que verificar uma das principais quesitos na situação de poluição das águas, que é o esgoto. E aí você pensa, não, nossas cidades estão organizadas, todas têm coleta e tratamento de esgoto, e a gente percebe que não. Percebe-se que a Agência Nacional das Águas chegou a uma estimativa de que 81% dos 5.000 não tem tratamento efetivo e que menos de 50% do esgoto produzido cai diretamente na água. Então, dessa forma, a gente chega a uma conclusão que 90% das cidades brasileiras não chegam a tratar nem 60% do esgoto. Então, a gente percebe nitidamente o quanto que é difícil e o quanto que deve ser violenta essa ação dentro do quesito organização sistemática e fiscalização. Isso porque, e tem como você saber se está efetivamente sendo controlado, pensa para olhar a sua conta de água, veja se há tratamento de esgoto. Se não houver tratamento de esgoto a ser cobrado, é porque não tem. Aí você começa a comparar quantas pessoas no entorno também não tem. E aí você começa a entender a extensão do problema. Também, olhando outros dados, 769 cidades, a maioria no Sudeste, é que fazem o tratamento adequado. Já em outros estados, a estimativa vai lá embaixo. Entre os estados, a gente pode fazer uma comparação. Nós temos São Paulo como sendo mais representativo no tratamento de água, seguido do Paraná e Distrito Federal. O restante não chega a remover, como nesses três estados, 60% da carga orgânica. Mas, se olharmos dentro de um cenário geral, 70% dos municípios não possuem nenhuma estação de tratamento, o que é deverasmente vergonhoso. Para que a gente feche esse bloquinho, vamos fazer uma atividade em que você deve marcar a alternativa errada. Hoje é só errada. Até agora. Letra A. A água, além de poluída por dejetos industriais e esgotos, pode também ser poluída pela agricultura? B. A poluição da água com substâncias não biodegradáveis pode perturbar todo o equilíbrio ecológico de uma região?
C. A inversão térmica que tem ocasionado problemas de saúde em áreas industriais é ocasionada pela poluição atmosférica? E letra D. A inversão térmica tem ocasionado problemas de saúde em áreas industriais, agrava a poluição atmosférica. Marquem a errada, voltamos já já. Então, vamos ver se vocês marcaram a alternativa errada, que é a letra C. Por que as outras estão corretas? Obviamente, por que a C está errada? A inversão térmica tem ocasionado problemas à saúde em áreas industriais, ocasionada pela poluição atmosférica. Diz como, veja, a frase é capciosa, como se fosse a única causa. Não tem possibilidade dessa frase de outras causas. E, novamente, em geografia, você tem que ter frases que contemplem uma abertura de conceitos. Coisa muito específica, sempre desconfie. Se não tiver certeza, não marque. Então, vamos adiante. Outro elemento não falado na aula anterior e que deixei para esse é o efeito estufa. Dentro do efeito estufa, a gente deve observar que no decorrer dos anos ele assumiu uma vertente até meio perversa, indicando que havia, por causa da industrialização, uma concentração de gases, esses gases impermeabilizavam a circulação atmosférica, provocando um aumento da temperatura. Gradualmente isto caiu por terra e se verifica que o efeito estufa tem um aspecto nocivo, mas também possui um aspecto natural. Foi ele que, por causa desta capa, desta concentração de calor, viabilizou a vida no planeta. Então, quando observamos elementos que vão se aglomerando e ficando acumulados na superfície, isso possibilitou o desenvolvimento das espécies, a distribuição, a organização de fauna e flora. Claro que com o advento da industrialização, a emissão dos gases tóxicos fez com que houvesse uma acumulação no efeito estufa. E essa acumulação faz com que ele se transforme em algo nocivo. Então, novamente, aquela situação de você observar o tempo. Talvez evoluindo sem indústrias, e chegássemos a aumentos de temperatura, só que de uma maneira mais gradual, lenta, pausada. O que acontece com esse aumento exagerado é que o aumento de temperatura também tornou-se exagerado. E dentro das espécies vegetais e animais, o que não temos para nos adaptar é tempo. Precisamos, às vezes, de gerações para haver uma adaptação. Essa é a problemática do efeito estufa. Indo nessa consonância de aumento de temperatura, calor, vamos recapitular ilhas de calor já vistas anteriormente.
áreas onde há concentração maior de temperatura e peguei esse esqueminha para que vocês tenham essa noção bem sólida de como acontece esse acúmulo no decorrer da área urbana. Então nós vamos ter áreas, vejam que essas áreas elas vão oscilando entre comercial, rural, residencial e gradualmente você vê pelo gráfico que há uma alteração na concentração de temperatura. Na aula anterior falei que às vezes uma diferença de temperatura é vista de bairro para bairro e às vezes são pontuais de graduação que vão de 1 a 2 graus de diferença. Você percebe nitidamente quando você está numa área comercial, tende a ter mais calor, talvez, você tem uma sensação térmica de mais calor, e você percebe que indo para o ambiente residencial mais arborizado, na sua cidade, se for possível, você percebe um frescor diferenciado. É porque há essa circulação do ar como deveria ser. Já a área comercial, talvez, pela impermeabilização e construção em forma vertical, existe a impossibilidade dessa circulação e aí vai acontecer essas oscilações de temperatura. O Brasil não é diferente disso, então claro que aquelas cidades mais concentradas, São Paulo capital, Rio de Janeiro, as demais capitais brasileiras e outras que estão se concretizando como sendo literalmente industriais, Campinas, Araucária e tantas outras que a gente pode citar, a gente percebe que essas ilhas de calor são mais visíveis, mais perceptíveis, dentro do que não em outros lugares, como sendo cidades um pouco mais residenciais e com seus centros comerciais distribuídos, o que faz com que haja maior equilíbrio térmico. Dentro disso, também inversão térmica nas cidades brasileiras não é diferente, claro que novamente nessa mesma perspectiva da ilha de calor. Nós vamos ter áreas onde há maior emissão de gás, veja essa foto peguei para que vocês tenham essa noção bem sólida do gás sendo uma capa protetora, então o ar frio não consegue fazer a troca com o ar quente. Então a capa protetora está aqui, ó, o ar frio está concentrado aqui, ele deveria subir e trocar, mas não é o que acontece. Então fica dessa forma, solidamente organizado, impedindo, disseminando mais doenças respiratórias e possibilidade também de outros fatores ligados, por exemplo, com a chuva ácida. Para a gente finalizar esse bloquinho, um exercíciozinho sobre efeito estufa agora, para a gente deixar bem sólido o conceito. De 98. O efeito estufa consiste no aquecimento anormal do planeta nas últimas décadas, devido a uma maior retenção atmosférica do calor solar absorvida na sua superfície terrestre. Atividades típicas da era industrial são consideradas as causas mais prováveis e no efeito estufa o calor encontra maior dificuldade para irradiar para fora do planeta devido... Por que isso acontece? Letra A. Redução da concentração de nitrogênio atmosférico, fixando industrialmente na produção de fertilizantes químicos. Redução da camada de ozônio, resultante principalmente da emissão dos gases, cloro, flúor e carbonos, na atmosfera. Aumento da concentração de ácido sulfúrico atmosférico e da chuva ácida, provocando pela emissão de gases no escapamento de automóveis e chaminés das indústrias. E letra D, o aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico, como resultante da combustão do petróleo e do carvão mineral e do desmatamento seguido da queima de matéria orgânica. Marque a alternativa correta, voltamos já já.
Ok, vamos ver se vocês marcaram adequadamente a alternativa D. Então, logicamente, não é a letra A por causa da fixação nos fertilizantes químicos. Não é a letra B porque não existe somente clorofluoro de carbono sendo emitido, tem outros elementos. E o ácido sulfúrico pode ser provocante da chuva ácida, mas também tem outros elementos. Novamente, questões de geografia têm que ser observados num grau de generalidade, não especificidade. Tem que tomar muito cuidado com isso nas questões. Na continuação, já falamos de chuva ácida em outros momentos, então não vou me ater muito, mas dentro do cenário de chuva ácida é importante agora, como estamos falando em Brasil, a gente tem que identificar os lugares de maior ocorrência. Nesta imagem você percebe que já perdeu-se os contornos da obra, você percebe que já não tem mais o nariz, a bochecha foi alterada, a orelha está sendo quebrada, então está perdendo as características da escultura. Isso a chuva ácida faz ao longo prazo. E aonde acontece isso no Brasil? Principalmente nestas regiões, nesses estados, nas metrópoles, logicamente pelo seu quesito de importância urbana e industrial, e nesta ordem também. Santa Catarina é a mais incidente, depois vem São Paulo e por último Minas Gerais. Um exercício sobre isso, adaptado do Enem 98, veja textinho um pouquinho maior. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, pode ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, coloque V para verdadeiro e F para falso. As frases são 3. As chuvas ácidas poderiam causar diminuição do pH da água de um lago, que acarretaria morte de algumas espécies vegetais, rompendo a cadeia alimentar. 2. Chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, que prejudica o crescimento de certos vegetais. 3. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior do que a água destilada. Então observem que essa questão é bem particular e bem de acordo com o Enem, porque mistura vários elementos e não aparentemente só da geografia, mas num contexto geral. Coloca verdadeiro ou falso, voltamos já já.
Vamos marcar verdadeiro ou falso? Veja, número 1 e número 2 estão verdadeiras, redondinhas, perfeitas. Só número 3, porque na verdade você tem que lembrar que quando fala em pH, nós temos como água destilada um pH neutro. pH neutro é equivalente a 7. E chuva ácida, um pH é considerado ácido quando ele é menor que 7. Por isso, a número 3 está errada. Na continuação, nós vamos ter outros problemas. Enchentes, de forma geral, é algo muito comum no nosso dia a dia urbano, muito visível na mídia. Essas situações podem ser cada vez mais agressivas, mais pertinentes, só que temos que observar que isso, logicamente, não tem outra senão a forma como a gente distribui as nossas habitações. Nós temos que organizar, temos que ter noção da cobrança da organização quando vamos efetivamente comprar, saber, entender e reconhecer aspectos ligados à legislação e fazer a cobrança de que eles sejam adequadamente colocados. Dessa forma, muitas dessas problemáticas ligadas à enchente seriam evitadas. Então, distribuição de áreas verdes, ocupação de áreas que não são de mata ciliar, preservação de áreas florestadas. Veja o caso da imagem. Na imagem você percebe uma área ampla e você percebe as habitações na margem do rio. Então, logicamente, este rio, em determinado momento, vai ter um volume de chuvas exagerado, vai se expandir. E no momento que ele expande, não tem o que segurar. Não existe essa possibilidade visual e nem correcional de ter em mente de que não, quando a água chegar, vamos dar conta. Não, você tem que fazer o raciocínio inverso. Onde eu devo morar para que a água não chegue? E qual é a adaptação que eu tenho que fazer? Então, utilizar mecanismos que não impermeabilizem, sejam mais aerados, tipos de aterramento, tipos de materiais de construção adequados. Então, toda uma sistemática que não favoreça a formação da enchente. Dentro desse quesito, logicamente, a gente percebe que o Brasil, ele entra dentro de uma categoria e ele é muito suscetível à enchente. É um país tropical, possui uma área litorânea muito densa, grandes cidades no litoral. Então é fácil nós termos esse problema. Nós temos que pensar no mecanismo contrário. Logicamente, temos a situação das faltas de áreas verdes e que também favorecem esses problemas e outros. Aqui uma representação do censo de 2010, em que a gente percebe que 1/3 dos domicílios na área urbana não tem sequer uma árvore. São 14,9 milhões de moradias com 32% pesquisado, chegando a um contingente de 50,5 milhões de pessoas, 33 que não tem nenhuma área verde próxima. Outras situações dessa arborização denotam que a gente literalmente não existe essa preocupação. E uma das que eu achei mais pertinente é essa aqui, ó. Em plena floresta amazônica, Manaus é a segunda grande cidade com pior índice de urbanização. Ela não está na floresta amazônica, mas ela é um dos que tem os piores índices urbanos de arborização. Apenas 1 em cada 4 domicílios, 25%, tem pelo menos uma árvore plantada no seu entorno. Isto é uma vergonha. Dentro disso, logicamente, nós vamos ter, pela ausência desse enraizamento, áreas de erosão, provocando esse tipo de situação aqui, ó, também muito comum de ser visualizado. E fechamos agora com um exercicinho, que é o nosso último elemento de hoje, no qual você deve observar, Enem, onde muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos em áreas de baixada, onde geralmente há ocupação humana. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é aqui a imagem mostrando como é que se distribui a área de encosta, fundo de vale, a parte de desnível e enraizamento dos rios. E na continuação vamos ver, letra A maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. B, a contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelos rios e carregados em matéria orgânica. C, o desgaste do solo nas áreas urbanas, causados pela redução e escoamento superficial pluvial na encosta. D, maior facilidade de captação da água potável para o abastecimento público, já que o maior efeito do escoamento sobre a infiltração. E letra E, o aumento da incidência de doenças como a amebíase e a população urbana em decorrência do escoamento da população da água poluída no topo das encostas. Marque aí e voltamos já para finalizarmos.
Então, bora lá, vamos ver a alternativa correta, letra A. Não é a letra B, porque esse carregamento em matéria orgânica não é só por isso que acontece a contaminação. Também a questão de encostas e declives deve ser muito observada, não encaixa daí a letra D, e a C e a D, em que fala sobre o escoamento, infiltração, que também pode ser em aumento, mas também não é uma causa única, exclusiva. E lógico que há aumento de incidências não é por causa do aumento da população, e sim pela não observação, muitas vezes, da dinâmica orientada. Dentro dessa perspectiva, fechamos aqui e o que a gente viu hoje? A gente fez uma retrospectiva dos problemas ambientais urbanos e demos algumas pontualizadas e alguns aspectos percentuais em termos de Brasil. Espero que tenham assimilado, nos encontramos em outro momento, até mais, tchau!